A vitória é nossa. A vitória é nossa. Meus prediletos e amados irmãos, eu quero mais uma vez cumprimentar a todos com a paz do Senhor, os que nos assistem nas redes sociais, os que vão participar deste culto posteriormente. Quero convidar a todos vocês que, por bondade, os que trouxeram suas Bíblias, pegam todos a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 12. Vamos ler alguns versículos desta palavra. Amém? Êxodo capítulo 12, verso 1 em diante. Coloquemo-nos na presença do Senhor e agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Todos acharam amém? Vamos ler a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 12. Vai falar sobre a instituição da primeira Páscoa. Diz assim a palavra do Senhor: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 meses desse mês, tome cada um para si um cordeiro. Se for a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todos os ajuntamentos da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue poluão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada deles deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e os vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Das vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo.
7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai-vos a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro, como o natural da terra, nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de sopo e molhai-o no sangue que tiver na bacia e lançai na vega da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta das suas casas até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará àquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto a vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor Deus vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas do povo de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a fazer. Moisés e Arão assim fizeram. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu lhe agradeço, Pai, por todas as bênçãos do Senhor. Que a graça do Senhor seja sobre nós e que a tua presença se manifeste em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tomai assento, irmãos. A palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios capítulo 5 e verso 7, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu queria falar sobre esse tema, Jesus Cristo, a nossa verdadeira Páscoa. Vamos repetir isso? Jesus Cristo, a nossa verdadeira Páscoa. Amém. Meus queridos e amados irmãos, vejam bem, Cristo, a nossa Páscoa, Ele foi sacrificado por nós, como diz em 1 Coríntios 5, verso 7. Quanto mais lerem a Bíblia e meditar sobre ela,
mas vocês ficarão espantados com ela. Aquele que é apenas um doutor casual da Bíblia não conhece a altura, a profundidade ou o comprimento e a largura dos poderosos significados contidos nessas páginas. Há certos momentos, irmãos, que descubro uma nova linha de pensamento e ponho a minha mão sobre a cabeça e digo: é maravilhoso que eu nunca tenha visto isto antes na Escritura. Vocês verão que a Escritura, ela se alarga quando entram nela. Quanto mais nós estudamos, menos parece conhecermos, pois ela se alarga exatamente quando vocês examinam. Vocês então verão que isso acontece especialmente com as partes típicas da palavra do Senhor Deus. E aí a maior parte dos livros históricos foram planejados para serem tipo de dispensações, ou de experiência, ou de ofícios de Jesus Cristo. Use então isso como chave para estudar a palavra de Deus, porque a Bíblia não é apenas o livro de Deus, mas o Deus dos livros, amém? Um dos pontos mais interessantes aqui da Escritura é a sua tendência constante de revelar Jesus Cristo, e talvez uma das mais belas figuras sobre a qual Jesus Cristo é exibido no texto sagrado. É o Cordeiro Pascual. É sobre Jesus Cristo que nós falaremos nesta noite aqui. Israel, ele estava no Egito em extrema escravidão. A severidade então de sua escravidão havia aumentado continuamente até que se tornou tão opressiva que os seus gemidos incessantes chegaram aos céus. Então Deus, que tem os seus eleitos, embora lamente noite e dia, finalmente então determinou que desferiria um golpe terrível sobre o rei do Egito e a nação egípcia e libertaria o seu povo. Podemos então descrever a ansiedade e a expectativa de Israel aqui, mas dificilmente podemos também nos solidarizar com os israelitas, a menos que, como cristãos, tenhamos então sido libertos do Egito espiritual. Irmãos, queridos, voltemos ao dia em nossa experiência em que habitávamos na terra do Egito, trabalhando nos fornos de tijolos do pecado, trabalhando também duro para nos tornarmos melhores e descobrindo que isso não tinha nenhum proveito. Lembremos também daquela noite memorável, no início do mês, o começo de uma nova vida em nosso espírito e o começo também de uma nova era em nossa alma. Sabe, irmão, a palavra de Deus desferiu o golpe em nosso pecado. Ele também nos deu Jesus Cristo, o nosso sacrifício. E naquela noite, saímos então do Egito, amém? Embora tenhamos passado pelo deserto desde então, e lutado contra os amalequitas, e tenhamos também caminhado sobre serpentes abrasadoras, tenhamos sido também chamuscado pelo calor e congelado pela neve. Apesar disso tudo, nunca mais voltamos para o Egito, aleluia. Embora nosso coração possa ter desejado, às vezes, irmãos, os alhos, a cebola e as panelas de carne do Egito, como diz em Êxodo 16, do verso 2 a 3, nunca fomos colocados novamente sobre escravidão. Venham então, participemos da Páscoa nesta noite, e vencemos e pensamos na noite em que o Senhor Jesus nos libertou do Egito. Contemplemos então o nosso Salvador, que se chama Jesus Cristo, como o Cordeiro Pascual, o qual nos alimentamos. Sim, irmãos, não apenas o vejamos como nosso Cordeiro,
mas sentemo-lo nessa noite na sua mesa, comamos a sua carne e bebamos o seu sangue. Até porque a sua carne, ela é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida, como diz em João 6 e verso 55. Em santa solenidade, deixemos que nosso coração se aproxime desta antiga ceia. Voltemos então à escuridão do Egito e por santa contemplação, vejamos então, em vez do anjo da morte, o anjo da aliança. O prato principal aqui é o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo todo. João 1 e 29. Não terei muito tempo, essa noite aqui, para entrar em toda a história e mistério da Páscoa. Mas vocês não me entenderão se eu pregar sobre toda a Páscoa, mas uns poucos pontos preeminentes dela. Seria muito necessário, então, uma dúzia de sermões para pregar sobre ela toda. Mas nós devemos, então, antes de tudo, observar o Senhor Jesus Cristo e mostrar como Ele corresponde ao Cordeiro Pascual e nos esforçarmos também para levarmos aos dois pontos. Ter o sangue aspergido sobre vocês e se alimentarem dele. Jesus Cristo, então, é tipificado aqui como Cordeiro Pascual. E se houver aqui alguém da semente de Abraão, que nunca ouviram falar que Jesus Cristo é o Messias, suplico a sua especial atenção para o que vou dizer agora. Quando eu falo do Senhor Jesus Cristo, como nada menos que o Cordeiro de Deus, imolado para a libertação do seu povo escolhido, sigam-me com as suas Bíblias e abram. Em 1 Êxodo 12, nós começamos então, antes de tudo, com a vítima que é o Cordeiro. Que excelente figura de Jesus Cristo. Sabe, irmão, nenhuma outra criatura poderia ter tipificado também aquele que é santo, que é inocente, sem mácula e separado dos pecadores. O símbolo aqui do sacrifício muito facilmente descreveu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pesquisem a história natural e, embora encontrem outro símbolo que expressa diferentes características de sua natureza e o revele também admiravelmente a sua alma, não há nenhum que pareça tão apropriado à pessoa de nosso amado Senhor, o quanto o Cordeiro. Sabe, irmão, até uma criança perceberia imediatamente a semelhança entre um Cordeiro e Jesus Cristo, tão suave e inocente, tão manso e inofensivo, não fere ninguém e não parece ter o poder de guardar rancor por um insulto, um homem humilde diante dos seus inimigos, um homem cansado e cheio de desgosto, que tortura ele tem recebido de nós, embora sejam inocentes, como são continuamente mortos para que possamos também comê-lo. A sua pele é a bancada do corpo, a sua lã é raspada para se transformar em nossas roupas. Ei, assim também o Senhor Jesus Cristo, o nosso mestre glorioso, Ele nos deu as suas roupas para que nós fôssemos vestidos com ela. Ele foi também rasgado por nós, o seu próprio sangue foi derramado por causa de nossos pecados. Inocente e santo ele foi um sacrifício glorioso pelos pecados de todos os seus filhos. Portanto, filhos, o Cordeiro Pascual pode comunicar bem aos judeus piedosos a pessoas de um Messias sofredor. Excelente, paciente. Agora olhem um pouco abaixo.
no texto bíblico, ele era um cordeiro sem defeito. Como diz em Êxodo 12, verso 4, era um cordeiro defeituoso. Se tivesse o menor sinal de enfermidade, uma ferida mínima, não poderia ser usado na Páscoa. O sacerdote, então, não permitiria que ele fosse sacrificado e Deus não teria aceito o sacrifício de suas mãos. O cordeiro também tinha que ser sem defeito. E Jesus Cristo, ele não foi sem defeito desde o seu nascimento, amém? Ele foi imaculado, nascido da pura Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo de Deus, sem uma mancha sequer de pecado. A sua alma era pura e sem mancha como a neve, branca, clara, perfeita, e a sua vida era assim também. Porém nele não também havia pecado. Segundo aos Coríntios capítulo 5 e verso 21, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e suportou também as nossas dores na cruz, como diz Isaías 53 e verso 4. Ele também foi dotado em todos os pontos, como nós, mas houve uma doce exceção, sem pecado, como diz em Hebreus capítulo 4 e verso 15, um cordeiro sem defeito. Quem conheceu o Senhor, quem experimentou a sua graça, quem teve comunhão com Ele, que não reconheceu em seu coração que Ele é um cordeiro sem mancha. Vocês conseguem encontrar algum defeito em seu Salvador? Você se atrevem a fazer essa acusação? A sua fidelidade se afastou de vocês? As suas palavras não foram compreendidas? Eu pergunto, as suas promessas falharam? Ele se esqueceu dos seus compromissos? E em qualquer aspecto, eu lhe pergunto, vocês conseguem encontrar nele algum defeito? Ah, lógico que não, porque ele é o cordeiro sem mancha, ele é o puro, ele é o impecável, o imaculado, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz em João 1, verso de 29. E nele, filhos, não há pecado. Posso ouvir um amém? Olha um pouco adiante, nesse capítulo, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, como diz em Êxodo 12, verso 5. Não preciso parar para ponderar o motivo pelo qual o macho foi escolhido. Observamos apenas aqui que o cordeiro, ele precisava o quê? Ser o macho de 1 ano. Era no auge do seu vigor, quando a sua força não estava esgotada e havia acabado de entrar na maturidade e na perfeição. Que ele era exatamente escolhido, até porque Deus não queria um animal novo demais. Deus então não queria o cordeiro que não tivesse chegado à maturidade. Da mesma maneira, irmãos, o nosso Senhor Jesus havia acabado de chegar à maturidade quando foi oferecido. Olha para você ver, aos 34 anos de idade, ele foi sacrificado por nossos pecados. Ele era saudável e forte, embora o seu corpo possa ter sido fragilizado pelo sofrimento e o seu rosto possa ter sido mais desfigurado do que o de qualquer outro homem. Ele estava no auge da sua viralidade. Parece que eu posso vê-lo, a sua barba caindo sobre o seu peito. Vejo com os seus olhos cheios de brilho, a sua forma ereta, a sua aparência majestosa, a sua energia integral, todo o seu corpo em pleno desenvolvimento, um homem de verdade. Aqui está um homem magnífico e mais formoso do que os filhos dos homens, um cordeiro não apenas sem defeito, mas com todas as suas capacidades plenamente desenvolvidas.
Assim então era Jesus Cristo, o cordeiro de um ano, e não um menino, e nem um adolescente. Ele não era um rapazinho qualquer, ele era um homem maduro, para que pudesse dar a sua alma por nós. Ele também não se entregou para morrer por nós quando era um jovem, pois nesse caso, ele não teria entregue tudo o que seria. Ele também não se entregou à morte por nós quando era idoso, até porque, nesse caso aqui, ele já estaria em decadência. Ele se entregou então em sua maturidade, no auge do seu vigor. Ele foi aí então que Jesus Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E além de tudo isto, no momento da sua morte, Jesus Cristo estava cheio de vida. Até porque somos informados por um dos evangelistas que ele, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, como diz em Mateus 27 e verso 50. Isso aqui é um sinal de que Jesus Cristo não morreu por fraqueza e nem por uma decadência natural. A sua alma era forte dentro dele. Ele ainda era o cordeiro de um ano. Ele ainda também era poderoso. Ele podia, se quisesse, mesmo na cruz, ter soltado as suas mãos dos cravos de ferro e descendo do madeiro então de infâmia, ele ter espalhado seus inimigos diante da sua presença. Como alguém foge da presença de um leão, mas ele mansamente foi obediente até a morte, como diz em Filipenses capítulo 2 e versos 5 a 8. A minha alma, irmãos, não pode ver o seu Jesus aqui. Um cordeiro sem defeito de um ano, forte e poderoso. Ó meu coração, irmãos, se Jesus se consagrou quando estava no auge de sua força e vigor, não devia então eu, em minha juventude, também dedicar-me a Ele? E se estou na maturidade, não sou duplamente obrigado a dar a minha força a Ele? E se sou idoso, também ainda devo procurar? Com o pouco que me resta então, consagrar esse pouco a Ele? Se porventura Ele deu por mim tudo o que tinha, que era muito, eu não devo também dar todo o meu pouco a Ele? Não devo também me sentir obrigado a me consagrar inteiramente ao seu serviço e entregar sobre o seu altar o corpo, a alma e o espírito, tempo e talento? E embora eu não seja o cordeiro sem defeito, eu fico feliz, porque assim como o pão levedado era aceito como sacrifício, embora então nunca fosse queimado com ele, eu, embora seja o pão levedado, posso ser oferecido também no altar com o meu Senhor e Salvador. Posso ouvir um amém? A oferta queimada aqui do Senhor, e assim, embora seja impuro e cheio de fermento, eu posso ser também aceito no amado, uma oferta de doce sabor, aceitado ao Senhor Deus, ao Pai eterno. Aqui está Jesus Cristo, o amado Deus, o cordeiro sem defeito, um cordeiro de um ano. O tema agora, ele se expande em um interesse que se aprofunda. Permita-me ter a sua séria consideração no próximo ponto aqui, que me deixou também muito feliz com a sua descoberta e que os instruirá. Em Êxodo capítulo 12, verso 6, nós somos informados então de que esse cordeiro aqui, que devia ser oferecido na Páscoa, deveria ser também guardado por 4 dias antes do sacrifício, aos 10 desse mês. Cada um tomará para si o cordeiro, segundo a casa dos pais, o cordeiro para cada família,
Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele ao seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme também o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos basta para o cordeiro. Êxodo capítulo 12, do verso 3 a 4. O versículo 6 diz: e o guardareis até o 14º dia deste mês. Por 4 dias, esse cordeiro aqui, escolhido para ser oferecido, era separado do resto do rebanho e mantido sozinho por 2 razões. Em parte, porque com seu marido constante, ele podia então manter viva a lembrança do banquete solene que seria celebrado. E além disto, porque durante os 4 dias ficava totalmente assegurado que ele não tinha nenhum defeito. Pois durante esse tempo aqui, ficava então sujeito a especial constante, para que ficasse garantido que ele não tinha nenhum ferimento que pudesse tornar. O inaceitável Senhor, e agora? E agora, meu irmão? O fato notável aqui brilha diante de vocês. Assim como esse cordeiro era separado por 4 dias, as antigas tradições diziam também que Jesus Cristo foi preparado por 4 anos. 4 anos depois que saiu da casa do seu pai, ele foi ao deserto e foi tentado pelo diabo. 4 anos depois do seu batismo, ele também foi sacrificado por nós. Mas aqui há um outro acontecimento, ainda melhor. Cerca de 4 dias antes de ser crucificado, Jesus Cristo, ele passou triunfante pelas ruas de Jerusalém. Como diz em Mateus 21, do verso 1 a 11. Ele também foi assim, claramente separado como o distinto da humanidade. Ele também, sobre um jumento, cavalgou até o templo para que todos pudessem ver que ele é o Cordeiro de Judá, escolhido de Deus e ordenado desde a fundação do mundo. E o que é ainda mais notável aqui, é que durante todos esses 4 dias, vocês verão, se consultarem os evangelhos, em seus momentos de folga, que há tanto material registrado sobre o que ele fez e disse, quanto em qualquer outra parte de sua vida. Durante aqueles 4 dias também, ele amaldiçoou a figueira sem fruto e imediatamente ela secou. Mateus capítulo 21 e verso 19. Foi então que ele expulsou também os vendilhões do templo. Mateus capítulo 21 e verso 12 ao 13. Foi então também que ele reprovou os sacerdotes e os anciãos, contando-lhes a parábola dos 2 filhos, um que disse que iria trabalhar e o outro que disse que não iria. O que disse que não iria foi, mas o que disse que iria não foi. Mateus capítulo 21 e verso 28 ao 32. Foi então em que ele também contou a parábola dos lavradores maus, que matavam aqueles que lhes eram enviados da parte do dono do campo. Mateus capítulo 20 e verso 30 e 46. Depois ele contou também a parábola das boldas. Mateus 22, do verso 1 a 19. Logo também vem a sua parábola sobre o homem que foi a um banquete, mas não tinha as vestes adequadas. Mateus capítulo 22 e verso 12. E depois ele conta também a parábola das 10 virgens.
5 das quais eram sábias e 5 das quais eram nércias. Mateus 25, do verso 1 a 13. Aí logo depois vem o capítulo das duras denúncias contra os fariseus cegos. Limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Mateus 23 e verso 26. Depois vem aquele longo capítulo profético sobre o que aconteceria no cerco de Jerusalém e o relato também da dissolução do mundo. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Mateus 24 e verso 32 e 44. Mas não os incomodarei aqui, dizendo que ao mesmo tempo ele lhes deu essa esplêndida descrição do dia do juízo, dizendo também que as ovelhas serão separadas dos cabritos. Mateus 25 e verso 33. De fato, irmãos, as mais esplêndidas declarações de Jesus foram registradas como tendo sido feitas nesses 4 dias. Assim também como o cordeiro separado dos seus companheiros valia mais do que durante esses 4 dias, assim também Jesus Cristo, durante esses 4 dias, falou mais. E se quiser encontrar também uma seleção das declarações de Jesus Cristo, voltem-se para o relato dos últimos 4 dias do seu ministério e a encontrarão. Nele encontrarão também o capítulo que diz: não se turbe o vosso coração, João 14 e verso 1. Encontrarão também a sua grande oração: Pai, a minha vontade, João 17 e 24. E muitas outras também. As coisas mais importantes aqui que ele fez foram feitas nos últimos 4 dias. Então, quando ele foi separado, diz a Bíblia que há mais uma coisa aqui para a qual peço a sua particular atenção nesta noite. A saber, então, que durante esses 4 dias aqui, disse-lhes que o cordeiro ficava sujeito aos exames mais rígidos. E assim, então, também, durante aqueles 4 dias, é singular pelo ataque. Jesus Cristo, então, foi examinado por todas as classes de pessoas. Foi exatamente durante aqueles 4 dias que os escribas também lhe perguntaram qual era o mandamento mais importante. Ele disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos capítulo 12 e verso 31. Sabe, irmão, foi nesses dias aqui que os herodianos lhe perguntaram também sobre o pagamento de tributos, como diz em Mateus 22 e verso 16. Foi então que os fariseus o tentaram, Mateus 22 e 15. Foi então que os saduceus também o questionaram a respeito da ressurreição. Mateus capítulo 22 e verso 23 e 33. Ele foi experimentado por todas as classes igual. Herodianos, fariseus, saduceus e mestre também da lei e pessoas comuns. Foi também durante esses 4 dias que ele foi examinado mais de perto. Mas como eles se saíram? Como um cordeiro imaculado. Os guardas aqui então disseram: jamais alguém falou como esse homem. João capítulo 7, verso 46.
seus inimigos não encontraram ninguém que pudesse dar o falso testemunho contra ele, como havia combinado. E Pilatos então declarou: não acho nele crime algum. João 18, verso 39. Ele não teria sido adequado como cordeiro pascual, sem um só defeito, se tivesse sido descoberto. Mas não acho nele crime algum, foi a declaração do grande magistrado principal, que assim declarou que o cordeiro podia ser comido na Páscoa de Deus. O símbolo e o meio da libertação do povo de Deus. Queridos, vejam bem, vocês precisam apenas estudar as Escrituras para encontrar aqui nela coisas maravilhosas. Posso ouvir um amém? Você só precisa pesquisar profundamente e ficarão surpresos com a sua riqueza. Vocês descobrirão também que a palavra do Senhor Deus é uma palavra muito preciosa. Quanto mais viverem por ela, a estudarem, mais ela será assimilada pela mente de vocês. Mas a próxima coisa aqui que nós devemos observar é o lugar aonde o cordeiro devia ser morto. O que expõe peculiarmente que o cordeiro era Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? A primeira Páscoa aqui foi celebrada no Egito e a segunda no deserto. Mas não encontramos outra celebração da Páscoa, além dessa aqui, até que os israelitas chegaram em Canaã. E então, filhos, se consultarem Deuteronômio capítulo 16, descobrirão que o Senhor Deus, Ele não permitiu, mas que o cordeiro fosse morto na própria casa dos israelitas, mas designou no lugar para essa celebração. No deserto, eles traziam as suas ofertas ao tabernáculo, onde o cordeiro de Deus era imolado. Mas vejam bem, em sua primeira celebração, lá no Egito, é claro que eles não dispunham de um local específico para onde pudessem levar o cordeiro para ser sacrificado. Depois de tudo isto, nós lemos em Deuteronômio 16, do verso 5 a 6, não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dar o Senhor, o teu Deus, senão no lugar em que o Senhor, o teu Deus, escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Era em Jerusalém, irmãos, em que os israelitas deviam adorar, pois a salvação era dos judeus, amém? Ali também estava o palácio de Deus, ali o seu altar queimava, e somente ali o cordeiro pascual podia ser morto. Por isso então, o nosso bendito Senhor foi levado a Jerusalém. A multidão endurecida e enfurecida arrastou ele pela cidade. Lá em Jerusalém, o nosso cordeiro foi sacrificado por nós. Isso aconteceu no ponto exato em que Deus havia ordenado em que acontecesse. Bem, se aquela multidão que se reuniu ao seu redor e Nazaré, como ele disse, não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém, como diz em Lucas 13, verso 33. Sabe, é verdade, irmãos, que como rei de todos os profetas, não podia então ser diferente, não. Ou as profecias a respeito dele não teriam sido cumpridas. E no lugar em que o Senhor Jesus, o teu Deus, escolheu para fazer o pecar o seu nome,
ali sacrificarás a Páscoa. Deuteronômio, capítulo 16, e verso 6. Sabe, irmão, ele foi sacrificado exatamente neste exato lugar. Assim, então, novamente, nós temos uma própria incidental, que Jesus Cristo era o Cordeiro Pascual para o seu povo. O próximo ponto aqui, e modo da sua morte, acredito que o modo como o Cordeiro devia ser morto expõe tão peculiarmente a crucificação de Cristo, que nenhum outro tipo de morte poderia ter correspondido a todas as particularidades apresentadas aqui. Primeiro, o cordeiro devia ser imolado e o seu sangue devia ser derramado em uma bacia. Então, logo que era queimado, os sacerdotes, em pé diante do altar, no qual a gordura estava queimando, derramada o sangue sobre o fogo e o jogava ao pé do altar. Vocês podem imaginar que cena era esta? 10.000 cordeiros sacrificados e o sangue derramado em um rio púrpuro. Depois o cordeiro devia ser assado, mas nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado. Agora então eu digo, não há nada a não ser a crucificação que possa corresponder a essas três coisas. A crucificação tem derramamento de sangue, as mãos e os pés furados. Ela tem a ideia de assadura, pois a assadura é o grande tormento. E assim também como o cordeiro ficava ao longo tempo diante do fogo, assim também Jesus Cristo, na crucificação, ficou um longo tempo exposto a um sol escaldante e a todas as outras dores que a crucificação provoca. Além disso, filhos, nenhum só osso dele foi quebrado, o que não poderia ter acontecido se o meio de punição fosse outro. Suponham que tivesse sido possível entregar Jesus Cristo à morte de algum outro modo. Às vezes os romanos matavam os criminosos por decapitação. Mas, no entanto, vejam bem, deste modo aqui, o osso é quebrado. Muitos mártires foram mortos, perfurados por uma espada. Mas, embora essa fosse uma morte sangrenta e não houvesse necessariamente a quebra de ossos, o tormento não teria sido suficientemente longo para ser descrito pela assadura. Assim então, irmãos, considerem qualquer outro tipo de punição que desejarem. Por exemplo, o enforcamento que os romanos eventualmente praticavam na forma de estrangulamento. Este modo de punição não envolve derramamento de sangue e, consequentemente, também não corresponderia às exigências. E realmente acredito também que qualquer judeu inteligente, lendo este relato da Páscoa e examinando a crucificação de Jesus Cristo, é impactado pelo fato de que a pena de morte na cruz que Jesus Cristo sofreu mantém esses três elementos. Ali houve derramamento de sangue, sim ou não? Um longo sofrimento contínuo, a tortura da assadura. E então, acrescentado a isto, pela providência de Deus, nenhum só osso foi quebrado, mas foi descido da cruz intacto. Alguns podem dizer também que a morte na fogueira poderia ter correspondido às exigências proféticas. Mas nesse caso aqui, não teria ocorrido derramamento de sangue, nos ossos teriam virtualmente quebrado no fogo. Além de tudo isso também,
O corpo, ele não teria sido preservado inteiro. A crucificação era o único tipo de morte que poderia corresponder a todas essas exigências. E minha fé, ela recebe grande força do fato de que eu vejo o meu Salvador não apenas como um cumprimento do tipo, mas como o único cumprimento do tipo. O meu coração também se alegra em olhar para aquele a quem perfurei e ver o seu sangue como o sangue do Cordeiro, espargido nos umbrais de minhas portas e os seus ossos também intactos, e crê que nenhum osso do seu corpo espiritual será quebrado no porvir. E se alegra também, aleluia, ao vê-lo assado no fogo. Por quê? Porque assim vejo que ele satisfez a Deus por essa assadura, para que eu e você não tenhamos que sofrer o tormento do inferno para sempre. Cristãos, irmãos, eu gostaria de ter palavras nesta noite para me expressar muito melhor, mas eu dou a vocês nesta noite pensamentos não digeridos que vocês devem levar para casa e viver durante a semana. Vocês descobrirão também que este Cordeiro Pascual é kit na ceia, que poderão se alimentar dele não só hoje, como sempre, até que venha o monte de Deus, aonde o verão compele a dor e o cordeiro. Até que ele venha, podemos nos alimentar e nos encher e nos completar, porque no Êxodo a ordem era: quem tivesse a marca do sangue não seria jamais morto. Quem tinha a marca do sangue na sua porta jamais seria tocado pela morte. Quem teria a marca do Cordeiro jamais seria visitado pela morte. Eu vou repetir, aqui no Êxodo, aonde nós lemos no capítulo 12, promete e diz que quem tinha a marca e que estava em obediência, em que estava em plena atenção, nunca, jamais receberia a presença da morte. Eu quero lhes afirmar nesta noite, com muitas verdades bíblicas, quem tem a marca do Cordeiro não sofrerá dano algum, os seus ossos não serão quebrados, você não vai padecer neste mundo, porque a marca do sangue está presente neste lugar, está presente na sua casa, está presente em seus negócios, está presente em sua vida. Quem tem a marca do Cordeiro, tem a misericórdia. Quem tem a marca do Cordeiro, tem a paz. Quem tem a marca do Cordeiro, mesmo que a chama arda 7 vezes mais e aumente a chama, não se queimarão, porque a promessa é que se passares pelo fogo, não te queimará. Se passares pelas águas, ela não te submergirá. Ela não te submergirá. Nem chama alguma vai arder em ti. Sabe, eu vejo Deus nesta noite nos dando livramento. Eu vejo Deus nesta noite nos dando paz. Eu vejo Deus nesta noite nos dando vigor. Será que você pode levantar as mãos? Só os que têm a marca do Cordeiro, só quem tem a marca do sangue, receba agora a presença dele. Eu concluo dizendo a você nessa noite, é que Deus está nos dando todos os livramentos que nós precisamos. Você pode adorar Ele por alguns minutos, você pode agradecer, porque Ele morreu e ressuscitou, Ele está vivo, a manjedoura está vazia, o túmulo está vazio, e a cruz está vazia. Será que você pode agradecer a Ele? Você pode glorificar a Ele? Você tem a marca do sangue? Eu quero te dizer que lá a ordem foi: quem tem a marca nas portas, a morte não chegará. A Bíblia diz em Salmos capítulo 91, em verso 7, que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Você pode glorificar a Deus. Deus está te dando livramento aqui hoje, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por favor. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Vamos louvar a Deus ainda com uma canção, com aquele hino que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Pode colocar aí, Jefter, por favor.
Você pode adorar Ele por Ele estar vivo? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que nos afasta da enfermidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira todos os males. Põe para mim, Jefter, por favor. Levante suas mãos assim, olha. Levante assim sua mão. Levante sua mão e adore Ele. Clame a Ele. Deus enviou Fale com Ele agora. seu Filho amado para morrer Cante. em meu lugar. Ele está vivo. Na cruz morreu. Na cruz morreu por seus pecados. Meus meus pecados. Mas Mas ressurgiu. ressurgiu E e vivo vivo com O Pai Pai está. Levante as mãos e adore. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você também? Porque Ele vive, Você crê que Ele vive, amém? temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar Independente do que você estiver vivendo no dia de hoje, independente do que você estiver passando, eu lhes garanto que Jesus Cristo ressuscitou. E que Ele, para a honra e glória de Deus Pai, fará prodígios e maravilhas em sua vida. Eu quero neste momento Terei afirmar vitória, que em breve Ele voltará para buscar a sua igreja. a glória Nós estamos do chegando meu Jesus, à etapa que final vivo da nossa jornada aqui na está. terra. É muito importante que você esteja preparado. Porque Ele Porque Ele vive, E Ele buscará o seu povo. posso crer Eu posso no crer no amanhã. Você também pode acreditar. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no Pode crer, filho, que toda a sua dor, porque Ele que toda a sua ferida, sua angústia temor não foi há. curada na cruz do Calvário. Isaías disse que Ele levou Mas sobre eu bem si sei, toda a nossa enfermidade. eu sei O castigo que que nos trouxe a paz minha vida estava sobre Ele. Ele foi ferido está nossas nas transgressões. mãos do meu Ele foi Jesus, moído que vivo por está. causa de nossas iniquidades. Está nas mãos do Tudo está nas meu mãos do Jesus, nosso que Jesus. vivo está. Estás. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Obrigado, Jesus. Mais forte, é para Jesus. Agradece a Ele por sua vida, por sua salvação. Agradece a Ele, porque Ele está vivo, para a glória de Deus Pai. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Terça-feira nós estaremos aqui com o nosso culto da vitória.
terça-feira, grande culto da vitória. Terça-feira nós estaremos aqui em um momento de oração antes, junto com as mulheres, tá? Às 19 horas, às 20. Logo às 20 horas, então, nós começaremos o nosso culto da vitória. Se você tem alguma luta para vencer, venha para a oração e participe do culto da vitória, porque nós estaremos aqui ungindo a sua vida, colocando diante do Senhor as nossas causas. Não deixem de vir, venham para a presença do Senhor, porque Ele vai nos abençoar. Na quinta-feira, às 5 horas da manhã, também nós estaremos aqui em oração, tá? Semana passada